Você está no Contexto do Fim, um canal que traz as mensagens da cruz através de histórias comuns, com o pastor José Carlos. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente. Vamos ao vídeo. Nós vamos falar sobre herança ou legado. O que você vai deixar para o seu filho? Então, para você que é pai, você que é mãe, você que vai ser pai futuramente, né? Então acho que essa reflexão ela vai servir para todos, né? Costumo dizer que nossos filhos são uma extensão da nossa vida. É isso mesmo. Nossos filhos, eles são uma extensão das nossas vidas quando nós nos tornamos pais. Então nós temos uma grande responsabilidade, pois o sucesso dos nossos filhos é a nossa maior realização. Todo pai, toda mãe pensa dessa forma, né? Se não for, deve ter algum problema aí. Não somente o sucesso acadêmico ou o sucesso financeiro, mas principalmente na sua vida espiritual. Como eu falo a pessoas, né, que estão engajadas na igreja, que são cristãs. Então, todo esse arcabouço do que eu vou estar falando vai estar voltado para o cristianismo, tá? Que foi sobre o qual eu criei meus filhos, eu e minha esposa, né? Criamos nossos filhos dentro desse padrão e tal. Então, eu posso falar com bastante propriedade e compartilhar com você aquilo que nós passamos e como nós, então, fomos bem-sucedidos nisso, tá? Então, foi por isso que Deus colocou no meu coração para estar falando sobre isso com você. Então, olha só, não é sobre, como eu já falei, sobre o sucesso acadêmico ou o sucesso financeiro, né, que a gente fica torcendo para os nossos filhos e tal, mas principalmente na vida espiritual deles. As importantes realizações dos nossos filhos nos alegram mais do que outra coisa que nós conquistamos, né? Mas a gente tem que colocar no bojo da nossa realização para os nossos filhos a fé cristã, né? Lembro-me da colação de grau de meus filhos, eu e minha esposa, né? Nós ficamos muito emocionados na colação de grau deles, né? Deixaram ali a faculdade para engajar naquilo para o qual eles estudaram, né? Então, foi mais forte, mais profundo estar presente na colação de grau dos nossos filhos do que na nossa própria colação de graus após anos na universidade. Foi emocionante. No entanto, um legado é muito mais do que o sucesso de uma carreira profissional, uma graduação ou aquisição de riqueza dos nossos filhos. Um legado tem mais a ver com caráter, com disciplina, com a família bem consolidada e com o temor a Deus. É diferente de herança. Mais tarde nós vamos falar sobre a diferença entre herança e legado. O legado, então, ele é como o bastão de uma corrida, onde num determinado trecho, o corredor passa o bastão para o seu componente ali, faz parte da equipe, para ele dar continuidade até o final da corrida, tá? Então todos os integrantes aí devem estar firmes, devem praticar, né, e exercitar para que façam isso bem feito, tá? Bom, é claro que deixar um legado aos filhos não é tão fácil como uma corrida de bastão, né? Na verdade, deixar o legado é uma corrida ou uma construção que envolve valores morais, valores éticos e valores espirituais, principalmente. E que vamos implementando, né? O que vamos implementando aos nossos filhos ao longo de uma convivência, né? Então, não é aula que nós damos para os nossos filhos, é convivência com eles. Eu costumo dizer que, como pastor que sou, que as principais ovelhas, as ovelhas mais importantes da igreja, são os filhos. Não que você vai proteger os filhos, botar uma redoma neles e tudo, né? Mas eu digo assim, se você pastoreia uma igreja, né? Tá ali cuidando do rebanho que Deus colocou à sua disposição, e você esquece dos seus filhos, você deixa de dar atenção nos seus filhos, então você está incorrendo num erro que o apóstolo Paulo diz na palavra, né? Que ele diz que se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como é que vai cuidar das coisas de Deus, né? Então isso faz sentido. Para um pastor, tá? As principais ovelhas são os filhos. Se um pastor, é claro que tudo depende de algumas variáveis, né? Eu conheço um pastor que é um excelente pastor e que os filhos estão desviados. Você não vai caracterizar por isso. Deus é que vai julgar isso, né? Mas, em primeira análise, é importante a gente ter isso em mente. Cuidar muito dos nossos filhos. Houve uma ocasião no meu ministério, numa certa igreja, em que tinha muitos problemas na igreja e eu estava ali envolvido com esses problemas e estava esquecendo dos problemas dos meus filhos.
Aí minha esposa, como toda boa esposa, né, me chamou a atenção. E realmente eu estava deixando de lado os meus filhos para cuidar dos problemas da igreja. E olha, as esposas, elas são, sabe, muito usadas por Deus. É por isso que Deus falou, olha, não é bom que o homem fique só. Até no ministério, não é bom que o homem fique só. Falei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então minha esposa me ajudou muito a enxergar coisas que eu não conseguia enxergar dentro da minha casa, embora eu enxergava tanta coisa na igreja. Então eu estava esquecendo as coisas lá de casa, como a atenção aos filhos, a atenção à esposa, e envolvido nos problemas da igreja. Então estava perdendo minha família enquanto estava tentando salvar a igreja. Falei, não, peraí, vamos voltar às prioridades das coisas. Aí eu comecei a me voltar aos meus filhos e dar atenção para eles, passear com os meus filhos. Aprendi a ser um dos protagonistas da história dos meus filhos. Ainda bem que isso aconteceu enquanto eles ainda eram crianças, né? Porque enquanto eles eram crianças, eu já era pastor, pastoreando uma igreja na cidade aqui próxima. Então, amados, nossa principal responsabilidade é justamente isso. Ouça o que diz em Salmos capítulo 78, versículos 3 a 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aqui, o que esse salmista passa é que nós temos que priorizar para os nossos filhos, o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. É aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, as maravilhas de Deus. Não encobriremos deles. Então, não adianta a gente ganhar uma igreja toda, a igreja, né, ganhar muitas vezes e perdemos os nossos filhos por negligência mesmo. É isso que Deus espera de nós, que o tornemos, né, conhecido nesta geração. Então Deus conta com os pais. Às vezes a gente bota toda essa carga nos pastores, né? Mas os principais responsáveis pelos filhos não são os pastores, não, são os pais. Nós pastoreamos os pais, né? Para que os pais pastoreiem seus filhos. E de uma forma geral nós pastoreamos a igreja. Mas o pastoreamento dos filhos, né, começa na casa dos pais. O pai, ele deve ser um pastor para o seu filho, embora ele não tenha o título de pastor, mas na sua casa ele é. Né? Bom, é isso que Deus espera de nós. Ouça que um acontecimento em que não foi levado em conta isso que eu estou te falando, e que aconteceu uma desgraça. Olha só, Juízes, capítulo 2, versículos 8 a 14. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, agora preste atenção, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixando o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses de gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Olha só, amados. Josué, ele já tendo conquistado a terra prometida, eles já estavam na terra prometida, eles já estavam assentados ali na terra prometida, mas haviam muitos povos ali que estavam frequentemente em guerra, aquela coisa, né, de luta territorial e tudo. E Josué, então, ele foi conquistando terras ali, mas toda aquela geração esqueceu-se de falar de Deus aos seus filhos. E de falar aos seus filhos como eles saíram do Egito, as 10 pragas do Egito. Os filhos não estavam nem sabendo a história que os levaram até onde eles estavam. E então, amados, já que os seus filhos agora não tinham uma referência religiosa, uma referência de um Deus verdadeiro, eles começaram a adorar os deuses vizinhos.
Começaram a adorar aquilo que eles tinham na mente. Por quê? Porque os pais deixaram de falar do Deus verdadeiro. Ou seja, eles omitiram a história de Israel, desde ali de Adão, de Isaac, Jacó, da torre da confusão, né? Esqueci o nome da torre lá. E da arca de Noé, de Abraão, né? Que é o patriarca, o principal patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Eles se esqueceram. E começaram, então, a ser influenciados pelos deuses pagãos, pelo paganismo ao redor deles ali na terra de Canaã. Esse texto que eu acabei de ler, então, ele nos ensina algo muito importante, que é preparar a nova geração para não cair nas ciladas do diabo. Foi o que aconteceu com os israelitas, que não prepararam a sua próxima geração. Elas se tornaram presas fáceis aos seus inimigos. Que horror, hein? Por outro lado, ouça o que o Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 a 9. Deus, ele fala para o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida. Então é o que ele fala: olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as inscreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Forte isso, né, amado? Ou seja, Deus, ele falou: olha, gente, escrevam de tudo quanto é jeito, tudo que eu ensinei para vocês, o que vocês viram, o que eu lhes mostrei, para que cada geração se perpetue o conhecimento do Senhor, porque desse conhecimento eles serão bem-sucedidos. Se esquecerem-se do Senhor, o Senhor também se esquecerá deles. Né? Então essa advertência é para nós também. Né? O que nos leva a uma outra questão. Ensine seus filhos pelo exemplo. Existe um antigo ditado que diz: para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração são necessárias obras. Os blá blá blás muitas vezes né, tomam nosso tempo, mas o que nos edificam são as obras. Né? As palavras, elas vão com o vento. Mas quando a gente pratica aquilo que a gente fala, então a gente traz uma lição mais forte para aqueles que nos rodeiam e para aqueles que vão nos copiar, que são os nossos filhos, né? E vão herdar de nós essa fé que nós temos. Ou herdar também a fé que nós não temos, né? Uma fé que nós não temos. Tá? Então, olha, nossas palavras devem ser confirmadas pelo exemplo. Nossos filhos são nossos mais importantes alunos, cuja disciplina principal é o caráter de Cristo. Não se ensina isso apenas com discursos como um papagaio que aprende apenas a falar, né, a repetir palavras. Né? É preciso ser exemplo. Em Provérbios 22, capítulo 6, ouça o que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho não é apontar o caminho e ficar lá esperando a criança, né? Não. E é caminhar enquanto ensina. É ensinar no caminho, e não é ensinar o caminho. Tá? Lembre-se, muito mais do que mostrar o caminho em que seu filho deve andar, é caminhar junto com ele. Como é gratificante, amado, ver que tivemos uma participação ativa na história de nossos filhos e no sucesso final deles. Olha, é tremendo, eu já vivi isso, amados. Quando nossos filhos ali se formando, vêm e nos abraçam, as pessoas vêm também e nos abraçam. É claro que os filhos se esforçaram ali, né? Mas os pais recebem uma porção desses elogios. Por quê? Porque ensinamos nossos filhos, né? Então é muito mais nobre nós mostrarmos o caminho que deve andar, e isso é mais difícil do que apenas falar, porque nós devemos viver aquilo que nós falamos, né? Caminhar junto com os filhos, estar com eles. Então nós fizemos isso e colhemos bons frutos, amados. Até hoje. E hoje eu tenho 2 netos que também já estão ativos ali na igreja, né? Tem um neto que já está até tocando na igreja. Até isso ele puxou de mim, tocando instrumento musical na igreja. Então, olha só, eu costumo dizer que os protagonistas principais da história de seus filhos devem ser os pais. Os amigos, os professores e outros parentes podem até ter um lugar especial na história de seu filho. No entanto, os principais personagens na história de seu filho devem ser seu pai e sua mãe. Porque foram eles que geraram. Mas para isso é preciso fazer parte da história deles. Isso é,
estar nos principais momentos, nos momentos mais importantes da vida dos seus filhos. Eu lembro quando minha esposa, ela trabalhava, eu como pastor, então eu tinha, naquela época, né, que os filhos eram crianças, estavam na idade escolar, minha esposa trabalhava fora e eu trabalhava como pastor, ele tinha um trabalho e meu horário, então ele era mais flexível, né? Minha esposa ela tinha um horário a cumprir, eu não, né? O pastor, então a gente faz todo um horário, né? Então eu tinha condições de ir nas reuniões de pais e mestres na escola. E olha, 90% das vezes que eu fui nas reuniões de pais e mestres dos meus filhos, eu era o único homem na sala. O resto eram todas as mães. Onde estavam os pais? É claro, os pais podiam estar trabalhando e tudo, né? Mas eu só estou dando um exemplo só, né? Eu fazia parte, porque eu queria saber. Eu ajudava a fazer a lição de casa. Eu tinha como, né? Eu tinha condições de levar meus filhos para a escola e de trazê-los para casa. Então, olha, eles tiveram uma infância onde eu e minha esposa fomos protagonistas ali da história da infância deles. Às vezes eles lembram situações em que eu fiz parte. Isso é muito glorioso, é muito gostoso, amados. Muitas vezes, você sabe o que acontece? Diz que a adolescência é uma das piores fases de uma família, né? Tem gente que diz até que a idade dele é a idade dos aborrecentes, né? Já conosco não aconteceu isso. Nossos filhos não nos deram um pingo de preocupação na adolescência. Sabe por quê, amados? Porque nós nos acompanhamos desde a infância. E muitas vezes os pais, eles começam a se preocupar com os filhos quando já é meio tarde, né? Onde anda o meu filho? Quais são as companhias dele? Né? O filho chega tarde em casa, você não sabe por onde ele andou, com quem ele andou, onde ele está, o que ele faz. Então seu filho está tendo protagonista da sua história que não seja você, que é o pai, que é a mãe. E nós sofremos influência daqueles que mais estão próximos de nós. Se você é um pai ou uma mãe que está mais próximo do seu filho do que o professor da escola, do que os amigos da redondeza ou do que os parentes, então a ligação vai ser mais forte dos filhos com os pais. Mas se a ligação dos filhos está mais numa escola, ou um professor da escola, ou num tio, no avô, e não os pais, então tem um problema aí. Porque os mais importantes para os filhos têm que ser os pais. Agora, os pais, eles têm que fazer isso. Eu costumo dizer, amados, quando eu ministro sobre isso na reunião de pais, nas igrejas, que, assim, tudo que é importante para o filho tem que ser importante para o pai. Embora tudo que seja importante para o pai pode não ser importante para o filho. É claro, coisas que é importante para mim, de repente não é importante para o meu filho, que é criança, né? Eu não vou botar uma preocupação que eu tenho como adulto nele, né? Não. Mas tudo que é importante para ele tem que ser importante para mim. Então, amados, nós vivemos isso, nós fizemos isso. E eu aprendi isso com meus padrinhos de casamento, Abel e Irene. Tomara que um dia eles vejam esse vídeo. Mas nós os convidamos, eu e minha esposa, convidamos para serem padrinhos do nosso casamento. E ele falou assim, tudo bem, nós podemos ser padrinhos do seu casamento, mas nós vamos marcar um jantar. Aí eu falei, opa, beleza, marcamos um jantar para antes deles se tornarem padrinhos. Aí nós fomos lá no jantar. Pensamos que era apenas um jantar, né? Mas na verdade eles queriam ter uma conversa conosco. E ele disse assim para nós, e eu lembro até hoje, olha, na verdade eu não convidei vocês para o jantar, eu convidei vocês para uma conversa. Mas o jantar vai sair, fica tranquilo. Mas o mais importante não era o jantar, era uma conversa. Nós seremos padrinhos de vocês, ou seja, nós seremos as principais testemunhas do casamento de vocês, no quais vocês dirão até que a morte nos separe. O pastor vai dizer, até que a morte nos separe. Então, tem algumas coisas. E o Abel e Irene começou a falar coisas para nós, amados, que a gente nunca tinha visto. Eu mesmo, e guardei até hoje. E eu quero compartilhar com você. Primeiro, lembre-se, seus filhos são as coisas mais importantes depois da esposa. Olha só. Tem uma coisa que ele colocou que, a princípio eu fiquei assim, mas depois eu entendi direito, quando ele falou, olha, você e Ideia, que é minha esposa, né? Vocês são mais, as pessoas, um para o outro mais importantes, até do que os filhos. Mas como assim? Porque é com aliança, é com a sua esposa que você vai fazer uma aliança até que a morte o separe. É ou não é? Sim. É vocês dois que se tornarão uma só carne, sim ou não? Sim. Pois é.
Vocês não vão fazer uma aliança desse nível com seus filhos, por mais que você os ame. Um dia seus filhos vão sair de casa, eles vão casar, eles vão fazer uma aliança com a esposa deles. E a esposa deles será mais importante do que vocês para eles. Eu fiquei assim, amado, de boca aberta, eu nunca tinha ouvido isso. E talvez você nunca tenha ouvido isso, né? E aí a gente começou a perguntar algumas coisas, né, para ele. E eles diziam assim, olha só, se seus filhos verem vocês se amando, ele terá toda a segurança que ele tem em casa, mas se ele é a razão da discussão entre vocês, ele vai se sentir tipo um soldado num campo minado. Os seus filhos, eles têm que viver num lar de harmonia entre os seus pais. Então, você vai fazer uma aliança com sua esposa. Você não faz uma aliança com seus filhos. É verdade. É ou não é? A gente faz uma aliança perante Deus com o nosso cônjuge. Então essa foi a primeira coisa que a gente aprendeu. E a segunda coisa, aprendemos outras coisas, mas essas duas assim que foram as mais importantes para nós. Outra coisa, ele disse assim, nunca substitua a sua presença por presentes. Porque tem pai que para substituir a ausência da presença deles, eles dão presente para os filhos. Os filhos ficam felizes momentaneamente por causa do presente, mas daqui a pouco aquele presente acaba a graça. Por quê? Porque o pai não está próximo. O pai não supre a necessidade do filho. O pai e a mãe, né, os dois. Então, amados, nós entendemos que todo o tempo que a gente tiver livre, nós vamos dedicar aos nossos filhos. Vamos estar com eles. Eu lembro que eu fazia jogos, eu mesmo criava alguns jogos para brincar com os filhos. Quando eles eram crianças. E até hoje eles guardam lembrança disso. E hoje eles são pais também. E eu sou avô de 3 netos, né? Eu tenho 2 filhos casados já. Então, um casal já me deu 2 netos e o outro casal me deu 1 neto. E graças a Deus, todos eles servindo ao Senhor. Todos eles servindo ao Senhor. Então, eu quero compartilhar isso para você, mas eu não estou falando isso para... Como é que se diz? Para você achar que eu sou o cara, tal, não. Não, eu cometi muitos erros, tá? Então só estou falando o que deu certo, porque há algumas coisas que deu errado, mas eu não vou estar compartilhando o que deu errado, né? Mas coisas que é importante a gente saber, e sempre que eu vou ministrar numa igreja sobre isso, eu falo, amados, não encha o seu filho de presente para contrapor a sua ausência. É de você que ele precisa. É da sua presença que ele precisa. Porque adianta o filho ter lá com que brincar, e se os pais não estão por perto. E muitas vezes, olha só, a gente trabalha fora, a gente trabalha o dia todo, e a gente volta do trabalho. Houve algumas situações que eu saía para trabalhar, meus filhos estavam dormindo, eu voltava do trabalho, meus filhos estavam dormindo. Ou seja, quando eu saía era muito cedo, então eles ainda estavam dormindo. E quando eu chegava era muito tarde, então eles já tinham ido dormir. E passei um tempo sem ter comunhão com eles, assim, no dia da semana. Mas em compensação, amados, nos finais de semana podia parecer o que fosse. Não, é dos meus filhos. Eu vou estar com os meus filhos. Nós vamos estar, eu e minha esposa. A gente tomou essa decisão, essa atitude. E eles estão repassando para os seus filhos. E graças a Deus isso está acontecendo. Agora, amado, é fácil? Não é, porque você tem que renunciar certas coisas da sua vida, certas coisas que você queira. Os seus filhos, eles têm que ser prioridades. Ou está na cadeia de prioridade. Depois da sua esposa, os filhos. Pastor, mas eu trabalho o dia todo. Tudo bem, você não vai deixar de trabalhar para ficar com o filho, né? Senão depois vai faltar dinheiro para você alimentá-lo. Mas sempre que você tiver um tempo, faça desse tempo, amado, algo que vai ser inesquecível para o seu filho. Às vezes o tempo pode ser meia hora ou 15 minutos, mas um tempo que você abraça, que você sorri com ele, que você brinca, que você pega nele, você faz cócega nele e você o coloca para dormir. Porque você não trabalha de sol a sol, domingo a domingo, né? Muitas vezes a gente vê, amados, pais perdendo tempo na televisão, assistindo notícia, isso, aquilo e tal, ou principalmente hoje, né, com celular, perdendo tempo com celular, ou seja, em contato com as pessoas mais de fora, enquanto os seus filhos estão lá dentro precisando da atenção, do seu carinho, precisando que você note que ele ali está. E ainda mais hoje, amado, que a gente tem aí a internet que está substituindo a criação dos nossos filhos. Dos nossos não, né? Porque os meus eu já criei e agora só tenho
né? Mas a criação dos filhos é essa geração. E o que está vindo, amado? Ah, pastor, mas aí como é que eu vou fazer? A internet, eu chego em casa, tal, não tenho tempo para ficar com seu filho. Olha, arruma um tempo, porque a sua presença com seu filho, amado, amada, é melhor do que qualquer coisa que você pode dar a ele. Esteja presente na vida dele, arruma um jeito. Muitas vezes, as pessoas, elas trabalham 2 turnos, né, para dar uma qualidade de vida. Olha só, preste atenção, qualidade de filho, ou qualidade de vida para os filhos, e ela fica ausente da vida dos filhos, porque quer dar uma qualidade de vida. Olha só quem foi que disse que qualidade de vida é ter uma casa com piscina, é ter uma casa grande e tal? Não, qualidade de vida é você ter uma família. Eu conheço pessoas que moram na minha casa assim, de quarto e cozinha, que de dia o quarto é cozinha e de noite a cozinha vira quarto, uma casa de 2 cômodos. Eu morei numa casa assim. A melhor qualidade de vida dos filhos é a presença dos pais. Mas só que hoje, amados, a gente está tão bitolado em coisas, sabe? A mídia colocou na nossa cabeça que a gente tem que ter. E a gente nunca se satisfaz com o que tem. O diabo, ele tem esse argumento para você ter as coisas, para deixar você feliz. Mas o que deixa você feliz é a presença de Deus e você ser na família aquilo que Deus te colocou para ser. Se você tem filhos, você é a melhor coisa para o seu filho. E ele pode ser feliz, seja qual for o ambiente. Estando o pai e a mãe presente, o filho está num bom lugar. Seja numa casinha humilde, seja numa mansão. Uma vez eu vi uma história de um rapaz que ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Que as pessoas cobiçavam que ele tinha, mas ele era infeliz. Sabe por quê? O pai o abandonou. A ele, a esposa. Aí a esposa casou com outro e como ele não era filho do outro, né? E virou uma bagunça. Então, o pai nunca mais o viu. E ele, então, morando numa mansão, tirou a própria vida. Isso para mostrar, amados, que o inimigo tenta nos iludir com as coisas desta vida, que aquilo vai nos fazer feliz, Faz, mas é momentâneo. E para o filho, amado, o mais importante é o pai por perto, é a mãe por perto, a família. Seja qual for o lugar. E olha só, querido, eu morei muito tempo no orfanato. Muito tempo no orfanato. Porque meu pai nos abandonou quando eu tinha 4 anos. Não, meu irmão mais velho tinha 4 anos. Eu tinha 2 anos. Acho que é isso, minha irmã. Enfim, nos abandonou. E minha mãe estava grávida do último filho. Não vou contar toda a história para não tomar muito tempo, mas eu só fui ver o que é uma família quando eu fui morar com a minha mãe. Eu não tinha pai. Eu fui curado nisso, graças a Deus, né? A história é longa, mas só para uma coisa que eu quero deixar aqui esclarecida. Quando eu fui morar com a minha mãe, amados, quando ela me tirou de um colégio, de uma, como é que fala? De um colégio onde ficam as pessoas que não têm pra onde ir, né? Então, eu era criança ainda, tal, orfanato, né? E ela me encontrou no orfanato. E ela sempre nos visitava e tudo, mas ela tinha que trabalhar e trabalhava sozinha e tudo, então ela nos deixava no orfanato, mas ela sempre vinha nos visitar e tudo, né? Então ela não nos abandonou, não, mas ela fez das tripas coração para ter de novo eu e meus irmãos, e ela conseguiu. Aí, primeiramente, ela conseguiu tirar o meu irmão fez 14 anos, eu tinha 12 na época, meu irmão fez 14 anos, aí ela foi trabalhar, foi morar com a minha mãe, e eu fiquei sozinho nesse orfanato, e sentindo muita falta do meu irmão, mas sabendo que um dia minha mãe ia ali me buscar. E então, amado, passou-se uns 2 anos, aí meu irmão já trabalhando, também ajudando minha mãe, eles conseguiram alugar uma casa melhor, e aí minha mãe foi, eu tinha 14 anos já, então foi com 14 anos que eu fui morar com a minha mãe. Amados, eu não lembro do dia mais feliz que eu tive. Foi esse dia, que até hoje eu me lembro, quando minha mãe foi fazer, hoje eu vim te buscar, meu filho, para você morar
com a gente. Amados, era como se Jesus estivesse falando, hoje eu te escolhi para ir para o céu. Era quase isso. Queridos, eu fui morar com a minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, era uma casa, como eu falei para você no início, ela tinha 2 quartos e um banheiro. Então, de manhã ou de dia era a cozinha e de noite era quarto. Era o que minha mãe podia oferecer para nós. Uma casa muito, muito simples. E olha que no orfanato onde eu estava, nossa, era tremendo, né? Era muito legal, tinha tudo, né? Podia, muito bom. Mas eu fui morar com a minha mãe, mais amados, para mim, vendo tudo aquilo, era um paraíso que eu estava. Sabe por quê? Eu tive minha mãe por perto. Mas eu tinha um problema ainda em relação ao pai. Aí mais tarde, no decorrer da minha história, depois eu me converti, entreguei minha vida para Jesus e tudo, aí teve todo um desdobramento, mas Deus, Ele consertou a minha vida e hoje eu sou pai, eu sou casado há 40 anos com a mesma esposa e não penso em deixá-la, e acho que ela também não pensa em me deixar. Estamos juntos, 40, nos casamos em 1984 para 2024, mais de 40 anos já, de casados. Temos 3 filhos. E nesse meio tempo todo, amado, Deus fez uma obra em nós, Deus fez uma obra em mim, é por isso que eu estou falando isso para você agora. Seja pai, seja mãe, não importe onde você vai morar, mas esteja próximo do seu filho. Olha, de tudo que você pensar na sua cabeça que é bom, de repente os seus filhos eles podem ter um pensamento diferente. Às vezes você quer comprar um autorama para o seu filho, ou uma bicicleta para o seu filho. Ele vai até ficar feliz com aquela bicicleta, desde que você esteja perto dele. Segurando o guidão ali, né, para ele não cair e tal, até que ele consiga. Isso aí vai ser muito interessante. Agora, você comprar uma bicicleta para ele sair sozinho, sem fazer parte da vida dele, do crescimento dele, do aprendizado dele, vai ser frustrante. Então, é isso que eu queria deixar para você. Né? Salmo 73, versículo 4, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. E o seu poder e as maravilhas que fez. Para encerrar, você sabe qual é a diferença entre herança e legado? Ouça isso. Pais ricos deixam herança. Pais nobres deixam legado. A herança beneficia os filhos. O legado beneficia gerações. A herança é o resultado do que os pais tiveram. O legado é resultado do que os pais foram para os filhos. A herança está relacionada ao preço das coisas herdadas. O legado está relacionado aos valores delas. O que você vai deixar para o seu filho? Herança ou legado? Pense nisso. Herança é dinheiro. Legado é valores. Valores cristãos, valores de vivência, do que é certo, do que é errado, do respeito, sobretudo da fé naquele que criou todas as coisas, em Deus e em Jesus, seu único filho, que ele enviou para morrer em nosso lugar, para que nos tornássemos filho dele. Deus enviou seu filho unigênito, único gerado, quer dizer, unigênito é o único gerado, para que a partir do filho unigênito surgissem milhões e milhões de filhos. E aí Jesus então ele passa a ser o filho primogênito, ou seja, é aquele que tem mais irmãos. De início ele era o unigênito do pai, e hoje ele é o primogênito, porque hoje o pai tem muitos filhos semelhantes a ele, a Jesus. Amém? E assim eu encerro essa reflexão, contando um pouco da minha vida. Eu acho que eu estou falando sobre legado, sobre filhos, né? Então tem que contar um pouco da minha história, tá? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro.
Obrigado por postagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.